Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Querido Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Eu oro por uma cura total, completa na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o poder curador de Jesus Cristo toque no teu corpo físico, toque na tua pele, toque no teu sangue, toque nos órgãos internos, joelhos, ossos, juntas do corpo. Oramos por uma restauração total e completa. Também repreendo todo tipo de confusão contra a tua vida, todo tipo de confusão contra a tua casa, todo tipo de confusão contra os teus negócios, todo tipo de briga, todo tipo de atrito relacionado a você, a sua casa, que caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor dê paz à tua vida, que o Senhor dê paz à tua casa, que dentro da tua empresa tenha paz, que nos teus negócios tenha paz, que nunca falte a direção de Deus, que nunca falte o favor de Deus, que a mão do Senhor seja sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. E nós consagramos, Pai, essa noite ao Senhor. E também consagramos ao Senhor o mês de maio de 2026. E pedimos, Pai, que maio de 2026 possamos ver várias portas abertas, várias oportunidades, possamos ver o favor do Senhor, possamos ser guiados por Deus em nossas decisões, que o Senhor nos dirija os nossos passos e nos livre do mal, nos livre do engano, nos livre da mentira, nos livre, Pai, daquilo que é cilada para nós. E que o Senhor possa nos abençoar, nos prosperar, abençoar a nossa saúde, a saúde dos nossos. E também te pedimos uma proteção sobrenatural sobre cada dia de maio de 2026. Também libera uma palavra, Pai, sobre todo aquele que está sobrecarregado, pessoas que estão carregando peso extra, pessoas que estão sendo afligidas, pessoas que estão tristes, que o Senhor traga alívio a essa pessoa agora, que todo jugo espiritual seja quebrado, que todo peso que essa pessoa carrega, todo peso que oprime, todo peso que está sobre ela seja removido, no poderoso nome de Jesus Cristo, que o jugo espiritual se desfaça, que esse ambiente seja tomado pela presença de Deus, esse ambiente seja tomado pela glória de Deus. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os, Jesus, com a tua presença, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que alegria poder estar aqui junto com você. Espero que você esteja também consagrando o teu projeto de vida, colocando aqui nessa oração, segurando o teu projeto de vida enquanto nós oramos, porque cremos que acontecerá. Nossos projetos e sonhos apresentados a Deus, os ajustes Ele fará e cumprirá a sua vontade na nossa vida. E você que ainda não baixou o seu projeto de vida, deixa eu mostrar para você, é esse aqui, ó. Nós estamos apresentando em oração também, no final eu estarei apresentando a Deus. Esse aqui representa todos que já baixaram esse projeto. Aqui nesses quadrados em branco, você vai escrever os seus planos para este ano de 2026. A Bíblia diz em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Certo? Tem 7 áreas aqui da tua vida, aonde você vai escrever. É só você baixar, é gratuito, está lá no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Muito bem. Eu quero dar um testemunho. Eu recebi um testemunho da Sueleide e ela escreveu assim: graça e paz, eu estava em propósito de consagração e no dia 29 de outubro de 24 eu estava de moto quando eu fui atropelada por uma caminhonete
que me arrastou por cerca de 5 metros. O capacete saiu da minha cabeça, clamei pela minha vida e o Senhor me livrou. Fiquei embaixo da moto e ninguém entendeu como consegui ficar daquela forma. A recuperação foi difícil, fiquei 2 meses apenas deitada e hoje sou só gratidão. Também fizemos, eu e meu marido, a carta para Deus. Olha só, quantos testemunhos ainda eu estou recebendo da carta para Deus. É por isso que nesse propósito que a gente está apresentando nossos projetos, nós não podemos falhar, irmãos. Eu sei que tivemos aí Natal, tivemos final de ano, férias do pessoal, mas agora está na hora de você voltar para as orações. Na verdade, não deveria ter saído das orações. Para você ver que quando a gente mantém a fé, mantém, nossos pés na presença de Deus, as coisas acontecem. Estou recebendo até agora testemunho da carta para Deus. Por isso, se você ainda não baixou o projeto de vida de 2026, não te custa. Tira 5 minutinhos para baixar ali o projeto, pedir para alguém imprimir para você, vai numa papelaria, ou se você tem impressora em casa ou dentro da empresa que você trabalha, pede para imprimir para você. E faz o teu projeto e amanhã vem e apresenta aqui diante de Deus, tá? Olha só, fizemos eu e meu marido a carta para Deus com o propósito de vender uma chácara que ele havia recebido de herança. Pedimos o valor na carta e 1 semana depois, uma pessoa enviada por Deus comprou à vista, pelo valor que pedimos. Glória a Deus. Eu tenho muitos outros testemunhos, Deus é perfeito. Obrigado por orar todos os dias por nós. Deus abençoe o Senhor e a sua família grandemente. Esse testemunho também é para aqueles que acham que Deus não responde, para aqueles que acham que Deus está demorando. Deus está mostrando para você que Ele responde. Se aconteceu com ela, você não é diferente. Às vezes as pessoas querem ter resultados na oração, mas elas não oram. Eu encontrei uma família no Rio de Janeiro. Eu estava numa grande igreja lá no Rio de Janeiro e uma família me pegou no corredor e disse: olha, a gente é muito grato a Deus pela sua vida. No momento que a gente mais precisou, entramos numa campanha de oração junto com você. Aí Deus restituiu, operou. Daí eles contaram o testemunho todo da vida deles. E eles disseram, daí eu ouvi um dizer para o outro: a gente tem que voltar a orar. A gente só orou aquela campanha. E, puxa vida, né? A nossa constância tem que ser de oração. Amém? É claro que na campanha Carta para Deus aconteceu muita coisa, mas aqui nesses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção também vai acontecer muita coisa. Gente, nada é em vão, nenhuma oração cai por terra. Nenhuma oração cai por terra. Então, se organize. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar vocês aqui na oração também, em nome de Jesus, tá bom? E antes de eu compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração, manda aí para 10 pessoas. Manda para 10 pessoas, me ajuda a compartilhar, você pode compartilhar. Manda aí para um amigo teu, manda para um parente, compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode, você tem redes sociais, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, me ajuda a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é de Elias, no Ribeiro de Querite. Eu já preguei essa palavra, perdi as contas já. Mas essa não é uma palavra só que eu prego, é uma palavra que fala muito comigo. E é interessante porque cada vez que eu leio, Deus me traz uma coisa nova. E quando eu estava preparando hoje para trazer essa palavra para você, Deus falou muito comigo nessa palavra de novo. Porque de uma palavra você tira N direções para a sua vida. E essa palavra aqui, quando eu estava preparando, o Senhor me disse: diga para o meu povo que a provisão deles depende de uma fonte. A provisão deles depende de uma fonte. Deus é a nossa fonte. A sua fonte não é o seu trabalho. A sua fonte não são seus muitos amigos. A sua fonte não são suas habilidades. A sua fonte é o Senhor. Eu quero declarar essa palavra: vai haver provisão de Deus aí na tua vida, na tua empresa. Muita gente tem pedido oração pelas finanças, tem pedido oração pelos negócios, e eu sei o quanto é desafiador nós vencermos
e cumprirmos nossos compromissos. Início de ano, a gente tem um monte de compromisso, mas sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Deus ele responde, sabemos que Deus não falha conosco, certo? E sabemos que Ele provê de várias formas. Em 1 Reis 17, verso 2 em diante, diz assim: Depois veio a Elias a palavra do Senhor. Retira-te daqui e vai para a banda de Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Para você ver aqui, uma parada rápida, que Elias se moveu pela palavra de Deus. Quando você se move por uma palavra, a provisão vem até você. Então o segredo está no movimento. A prosperidade também está no movimento. As fontes de Deus jorram quando existe um movimento. Então eu preciso receber a palavra, mas eu preciso me mover por aquela palavra. Nós temos que abandonar aquela ideia, sabe, de nos acostumar muito a um ritmo. Porque a palavra de Deus, ela vai te colocar em movimento. A palavra profética vai te colocar em movimento. A palavra profética, ela não vai te estagnar. A palavra profética, ela vai te colocar em movimento. Guarda isso. Escreve aqui nos comentários. Acho que você tem que escrever para gravar. Escreve aqui. A palavra profética me coloca em movimento. De repente você tem apartamentos para vender. De repente teus negócios estão travados na empresa. Talvez na tua família, sabe, tem gente desempregada aí. Tem gente aí dependendo de você, está tudo parado e estão só tirando de você. Deixa eu te dizer, você precisa de uma palavra de Deus, porque a palavra vai te colocar em movimento. A palavra vai te colocar em movimento. E quando você receber essa palavra profética, Deus vai te direcionar a oferecer isso aí que você tem para vender para alguém. Deus vai te mover a bater numa porta para conseguir esse emprego. Ou seja, Deus vai nos movimentar. Quando a palavra profética ela vem até nós, ela nos coloca em movimento. E esse movimento, ele traz a providência. E diz aqui: beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Deus levou Elias para o ribeiro de Querite. E ali ele bebeu, e a Bíblia diz que também o Senhor enviou corvos para trazerem para ele pão e carne todos os dias. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando você é direcionado por Deus, Deus usa coisas improváveis para te abençoar. Que coisa linda isso. Deus pode usar coisas que nós nem imaginamos para nos abençoar. O Senhor, olha só como Deus proveu na vida de Elias. Primeiro usou corvos e depois usou uma mulher que não tinha nada. Tinha o mínimo do mínimo. E aqui eu aprendo, Deus vai usar coisas improváveis para te abençoar. De repente você vai ser um intermediário de um negócio, uma porta que vai se abrir, uma oportunidade de trabalho, algo que Deus vai fazer na sua vida. E olha que tremendo, quando o ribeiro secou e os corvos pararam de vir, Deus ainda continuou provendo na vida de Elias. Lindo isso, gente. Isso falou comigo. Quando tudo seca, Deus ainda provê. Quando tudo seca, Deus ainda
nos surpreende. Porque quando o ribeiro secou e os covos não vieram, a palavra do Senhor veio. E a palavra do Senhor moveu Elias até a casa de uma mulher, que tudo que tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Deus ainda provê, mesmo que a seca chegue, Deus proverá. Ele moverá você, mas proverá. Outra coisa que eu aprendo é que a provisão não é a ausência de crise, é a fidelidade de Deus no meio dela. Ou seja, tinha dificuldade ainda na volta de Elias, mas a fidelidade de Deus estava provendo para ele. Então estava tudo seco ao redor, havia falta em todos os lugares, mas a fidelidade de Deus estava com aquele homem que ouvia a Deus. A fidelidade de Deus está com você que está ouvindo a Deus. A fidelidade de Deus não falha, a fidelidade de Deus vai aparecer na tua mesa, a fidelidade de Deus vai aparecer no teu caminho, a fidelidade de Deus vai aparecer em forma até de ligação. Você vai receber ligação, Deus vai mandar recurso para você, a fidelidade de Deus vai aparecer nos mínimos detalhes, Deus vai enviar alguém para cuidar de você, Deus vai te colocar no meio de uma jogada, de um negócio, para que você prospere, para que Deus te abençoe. A fidelidade de Deus você verá em cada um dos detalhes da sua vida. O ribeiro pode secar, mas a fonte nunca falha, porque a fonte é o Senhor. A fonte de Elias. E aí vem uma outra coisa muito poderosa. Da onde vêm os recursos para ti? Da onde que vêm os recursos para a tua casa? Da onde que vem a provisão? Da onde que vem a proteção? Da onde que vem o milagre? Da onde que vem a intervenção? Vem de uma fonte, Deus. Somos gratos pelos corvos que vêm. Somos gratos pelo ribeiro que nos dá água. Mas não podemos esquecer que a nossa fonte é do alto. A nossa fonte é do alto. A nossa fonte é do alto. Quando chegamos a um limite na ciência, quando chegamos a um limite financeiro, quando as coisas se fecham, sabemos que a nossa fonte nunca vai falhar. Glória a Deus! 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 Aleluia! Você sabe que quando houve uma crise ali naquele tempo, onde tudo se fechou e as pessoas começaram a desesperar e nós ficamos vários meses em casa, ali naquele tempo, Deus, no meio daquela crise toda, Deus, Ele pediu para mim renunciar o salário que eu recebia da igreja, porque senão a igreja não ia conseguir pagar as contas que ela tinha para pagar. Tudo fechou, você sabe como é que foi difícil para todo mundo. E Deus me disse, renuncie o que você recebe da igreja, porque eu vou prover na sua vida. Eu disse, Deus, e agora? E daí Deus me disse uma segunda coisa. Deus me disse, e a partir de agora você vai pagar o aluguel da igreja. Duas coisas, ou seja, eu entrei numa oração e saí endividado. Saí sem salário e com dívida ainda. Mas Deus me falou essas duas coisas. Eu disse amém, Senhor. Falei para a tesoureira, a partir de hoje, não quero mais salário da igreja. E Deus me mandou ainda pagar o aluguel da igreja. E mesmo com tudo fechado, Deus começou a me abençoar. Comecei a vender livros, portas se abriram, os recursos começaram a chegar, patrocínios começaram a vir de empresas também naquela época, e assim foi uma bênção na minha vida. Consegui pagar o aluguel da igreja, até, paguei, na verdade eu não parei de pagar, quando eu terminei de pagar o aluguel aqui da igreja, eu comecei a pagar o aluguel lá em São Paulo,
e só parei de pagar o aluguel da igreja quando eu entrei para a televisão. Mas eu aprendi isso com Deus. Eu aprendi que a minha fonte é o Senhor. Às vezes o ribeiro seca. Às vezes a coisa fica difícil. Mas Deus sempre provê. Deus sempre provê, Deus sempre abençoa, Deus manda alguém para te abençoar. Deus abre uma oportunidade para você. Deus, ele tem os meios dele, porque ele é a nossa fonte. A nossa fonte é o Senhor. E se eu estou falando essa palavra para você, é porque o Senhor está dizendo para você que ele vai prover na tua vida. Ele vai prover na tua casa, ele vai prover na tua história. E você não vai ser envergonhado em nome de Jesus. Milagres, sabe aonde os milagres nascem? Na obediência à voz do Senhor. A provisão, ela vem do improvável. Você não precisa ter muito, você só precisa se mover por uma palavra de Deus. Quem obedece no secreto vive a provisão no impossível. Se você está obedecendo aquilo que Deus está falando com você em oração, você vai viver a provisão no impossível. Em nome de Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer aí. Pega com palavra profética, eu já me inspiro com essa palavra. Escreve aqui nos comentários. Escreve aqui em nome de Jesus. Eu vou viver o impossível. Escreve aí, eu vou viver o impossível. Eu vou ver o que Deus vai fazer. Eu quero liberar já agora sobre o mês de maio. Eu quero declarar em nome de Jesus que iremos viver a providência divina. Iremos viver a providência divina. Deus nos surpreenderá. Deus nos surpreenderá. Deus nos surpreenderá para a glória de Deus. Aleluia. 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 Eu creio. Gente, vou dizer um negócio para vocês. É como se a minha fé tivesse sido abastecida por essa palavra. Nós vamos ver, e essa palavra não é só para vocês, é para mim. Eu vou ver algo sobrenatural na minha vida também. Amém? Eu vou ver, assim como vocês vão ver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê? Muito bem. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Manda aí para 10. Manda para 10 pessoas essa oração. Compartilha nas tuas redes sociais. Me ajuda a compartilhar. Me ajuda a compartilhar. Sabe, eu recebi nesse domingo uma família aqui de uma cidade próxima de Cachoeira. E eu comecei a estranhar, sabe? Todo culto de domingo aqui, eu estou no Rio Grande do Sul. Essa semana eu vou estar em São Paulo, mas eu estou morando no Rio Grande do Sul. E eu comecei a estranhar um movimento, um monte de gente vindo de uma cidade próxima aqui chamada Cachoeira, que é uma cidade próxima aqui, Cachoeira do Sul. Comecei a ver todo domingo 5 pessoas, 10 pessoas e toda semana chegando um monte de gente de Cachoeira. Mas que negócio estranho esse, né? Uma cidade aqui próxima, começou a vir um monte de gente. Daí esse domingo eu descobri, veio uma família inteira e a mulher disse que a vida dela foi transformada por Deus e coisa e tal, e que ela compartilhava ali com um monte de gente da cidade. Eu disse, tá aí. É ela que está fazendo esse movimento todo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você compartilha aí com as pessoas da tua cidade, quando você compartilha nos teus grupos, as pessoas são abençoadas. Você está sendo resposta de Deus para alguém. Então, me ajuda a compartilhar em nome de Jesus, ok? E deixa eu te falar, eu comecei hoje, dentro da academia aqui no Global, um novo módulo chamado Metanoia, mudança de mentalidade. Se você não é meu aluno na academia, você não sabe o que você perdeu. Nós fomos visitados, literalmente. Quem é meu aluno aí e que está aqui sabe o que eu estou dizendo. Nós fomos visitados hoje. Deus mudando a nossa mentalidade para esse ano de 2026. Vem ser meu aluno na academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. 3 anúncios. Primeiro anúncio. Vem ser meu aluno na academia aqui no Global. Segundo anúncio, esse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, ok? E também eu tenho Escola de Profetas essa semana, sexta e sábado, que será também em Alphaville, certo? São Paulo. Vai ser uma grande bênção, estamos com uma expectativa, vou receber preletor inclusive de fora do Brasil, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus.
Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega aí o teu projeto de vida de 2026. Pega ele na mão agora, certo? Eu estou pegando esse aqui representando todos vocês. O meu está em branco aqui, tá? Porque ele é uma representação. Mas você, o teu deve estar preenchido, né? E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Escreve aí: maio será uma bênção de Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos a Ti todos os nossos projetos de vida 2026. E pedimos, Pai, conforme está escrito em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Meu Pai, que os nossos planos sejam bem-sucedidos, que tenhamos sucesso nos nossos planos, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos prosperar, que o Senhor possa trazer vitória à nossa vida, vitória à nossa casa e a cada um dos nossos projetos, em o nome de Jesus Cristo. Consagramos tudo a Ti e pedimos, Pai, a Tua bênção e a Tua provisão. Senhor, eu oro em especial para que cada pessoa que está aqui nessa oração venha ter novas fontes, fontes de provisão, de livramento, de promoção, de vitória, no nome de Jesus Cristo. Senhor, traga recursos que estão travados, portas, oportunidades, Pai, que foram travadas, que haja uma liberação sobrenatural. Jesus, nós declaramos: Tu és Jeová Jirê, Tu és o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. O Senhor proverá na nossa vida, o Senhor proverá na nossa casa, o Senhor proverá em todas as áreas da nossa vida. Nada irá nos faltar, nada irá nos faltar, nem a nós, nem aos nossos filhos e nem aos nossos projetos. Os recursos chegarão. Senhor, eu quero declarar: não vai faltar para os meus programas de televisão, não vai faltar, Senhor, para aquilo que estamos semeando. Que o Senhor continue a abençoar, Pai, cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, comece a declarar aí sobre a tua casa: não vai faltar na minha casa, não vai faltar na minha empresa, não vai faltar para os meus projetos, não vai faltar para os meus filhos, não vai faltar para os meus netos. Comece a declarar, libere palavras, a provisão do Senhor chega na nossa vida todo santo dia. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa fonte, confiamos nele em nome de Jesus. Também oro para que dentro da tua casa haja um avivamento, que todos sejam salvos, que todos tenham uma experiência com Jesus. E todo aquele que entrou fraco aqui nessa oração, todo aquele que entrou cabisbaixo, desanimado, receba uma unção de fortaleza, que você receba a força do alto sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Compartilhe essa oração. Mande aí para 10 pessoas, me ajude a compartilhar, manda nos grupos. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui ao vivo, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Até mais, queridos.